Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta terça-feira. E é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para vocês, porque hoje é feriado, mas o Vasco não para, muito pelo contrário, muitas novidades chegaram nesta manhã de terça-feira, inclusive informações exclusivas aqui do canal do Gigante Vasco para você, torcedor vascaíno. Dois nomes oferecidos e hoje se encontram na mesa, inclusive, da diretoria cruzmaltina, da Belmonte e também Léo Pereira, dois jogadores do futebol goiano, um do Atlético e outro do Goiás. A gente vai trazer todos os detalhes aí desta apuração, informar a vocês tudo que de fato está acontecendo, mas também falar sobre muitas outras novidades, falar sobre Pedro Raul, falar sobre Vojvoda, falar sobre o Wesley, atacante do Palmeiras, que interessa ao Gigante da Colina, e algumas fontes aí dizem que inclusive uma proposta já teria feito e as negociações estariam bastante avançadas com o atacante palmeirense, e falar também sobre uma grande oportunidade de mercado. Sim, o Vasco pode ter um grande goleiro à disposição para 2023 e só depende do cruzmaltino para conseguir a contratação. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde está escrito a palavrinha inscrever-se, aperte nela e ajude o nosso crescimento. Estamos atualmente com 74.400 inscritos e a nossa meta é chegar, quem sabe, né, ainda hoje, aos 75 mil. Porém, para isso, conto com seu apoio, conto com a sua ajuda. Está escrita a palavrinha, volto a repetir, inscrever-se, aperte nela e seja um inscrito. Você não paga, você não tem nenhum trabalho, mas ajuda demais o nosso crescimento. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e também o seu comentário e o seu sininho de notificação ativado. Ative seu sininho de notificação e deixe a sua opinião. Se você acha os nomes aí que realmente vêm sendo ligados ao Gigante da Colina são bons para estarem no nosso elenco no ano que vem. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, porque a terça-feira não para e muitas informações chegam no nosso Gigante da Colina. E nessa parte da manhã, eu fui apurar uma informação de outro atleta e no meio da apuração acabei descobrindo uma informação importante que já saiu aí, inclusive em alguns portais. Hoje, até mesmo para confirmar a vocês, faço parte também aí da página Papo na Colina, uma página de jornalismo de outra rede social, mas que também tem um blog. Então vou estar junto aí apurando situações para vocês durante esse período de janela de transferências. Estarei aí tentando, é claro, sempre informar, embasar no caso as informações que eu trago para vocês com bastante confiança. O foco aqui no meu canal é sempre muita verdade. Nunca vou dar uma informação minha que não seja realidade, que não venha a ser apurado da maneira correta. Então pode confiar naquilo que eu falo. E hoje, numa dessas apurações que eu estou realizando, né, realmente eu obtive, né, a informação de que dois atletas teriam o seu nome ligados ao Vasco da Gama. Foram oferecidos. Quais seriam esses jogadores? O Dadá Belmonte e o Léo Pereira, dois jogadores do futebol goiano. O Dadá Belmonte hoje é um atleta que pertence ao Água Santa, clube do futebol paulista, mas esteve nessa temporada emprestado ao Goiás. O Goiás teve o Dadá Belmonte durante todo esse ano, inclusive foi aí um dos líderes de assistência do clube goiano esta temporada, sendo uma peça fundamental para que o Pedro Raul se destacasse no Campeonato Brasileiro. Foram 37 partidas vestindo a camisa do Goiás, 2 gols e 6 assistências. Um fator positivo aí para uma possível chegada ao Gigante da Colina é a idade. Ele ainda é jovem, tem 25 anos, um jogador aí ponta de 1,66 m, 59 quilos e que tem um empréstimo apenas com o Goiás, ou seja, no final deste ano estará praticamente livre para negociar, já que é um atleta do Água Santa e dificilmente o Água Santa conseguirá segurar o jogador para o ano de 2023. Lucas, tem alguma coisa? Ainda não. O nome oferecido. Quando eu falo de oferecido, é um nome que foi mostrado aí para a equipe do Vasco da Gama, para a diretoria, para o Paulo Brax, para o Vitor Bastos, para o Carlos Brasil. Foi realmente o empresário levando da Belmonte, o nome dele, até a diretoria cruzmaltina e falando, olha só, tem esse nome aqui disponível a vocês, caso vocês queiram, a gente pode começar a iniciar as negociações. Essa foi a informação que a gente teve através da nossa fonte. E outro nome também que interessou, aliás, não interessou o Vasco, né, mas
teve o seu nome ligado, igualmente ao da Belmonte também foi oferecido, é o Léo Pereira, outro atacante, mas do Atlético Goianiense, jogador de bastante qualidade, um ponta, rápido, veloz. O Atlético Goianiense foi rebaixado de fato para a Série B, mas tinha jogadores de bastante qualidade e o Léo Pereira era um desses destaques. Foram 66 jogos na temporada, 5 gols marcados e 6 assistências. O Léo Pereira tem passagem por clubes como Ituano, Corinthians, Grêmio e agora o Atlético. Um jogador muito jovem, 22 anos, um jogador de 1,72 m, destro, que realmente sabe causar um tumulto ali no último terço do campo. Nomes que foram oferecidos ao Gigante da Colina. Nomes que hoje estão na mesa do Paulo Brax. Lucas, as negociações avançaram? Ainda não. No primeiro momento não avançou, no primeiro momento não agradou aí a diretoria do Vasco, mas está na mesa, vamos esperar, quem sabe daqui a alguns dias teremos novidades sobre toda essa situação, uma apuração exclusiva aí nossa, e é claro, a gente vai ficar de olho para estar trazendo também nos próximos dias mais notícias sobre essa, mas também sobre outras novidades. Outra informação também importante que é sobre o Pedro Raul. Hoje, pela parte da manhã, tivemos uma notícia, lá da imprensa mineira, que o Pedro Raul não tem mais chance de fechar com o Cruzeiro. Lembra as notícias que a gente vinha dando nas últimas horas, que Pedro Raul teria ali, interesse de Vasco Cruzeiro para a próxima temporada, inclusive com uma proposta já formalizada pelos dois clubes e de mais outros dois clubes, inclusive do futebol brasileiro. Então, a informação que a gente teve pela essa parte da manhã é que não há mais chance do Cruzeiro entrar no negócio, o Cruzeiro não vai estar fazendo leilão. A gente falou sobre isso no nosso Acorda Vascão, o Cruzeiro não vai entrar investindo pesado nesse ano, porque ainda não tem um investimento suficiente, né? Não tem um orçamento, não tem grana para conseguir sair gastando dinheiro nessa janela, então vai segurar, e o Pedro Raul hoje não é mais uma prioridade do Clube de Minas, o que de fato abre caminho para o Gigante da Colina nas negociações. Vasco teria feito essa proposta, Pedro Raul está nesse momento no Rio de Janeiro, conversando com seus empresários e com o Gigante da Colina nesses próximos dias para definir o seu futuro. Inclusive eu tenho tentado entrar em contato com o empresário do jogador e não estou conseguindo. Tá difícil, não vem me respondendo. Algumas semanas atrás, principalmente na semana passada, me respondia com toda facilidade, mas nesse momento ele não me responde mais, então realmente dá indícios de que alguma coisa está acontecendo. Porém, nesta parte da manhã, o jornalista Lucas Colar, um jornalista muito gabaritado lá do Internacional, trouxe uma nova informação sobre a situação do atleta, deixando bem claro que o Inter estaria de olho na situação do Pedro Raul. Porém, o que acontece? Para quem me acompanha, tanto aqui quanto nas outras redes sociais, sabe muito bem que eu já falei sobre a situação do Pedro Raul no Inter. Hoje o Pedro Raul tem o seu empresário Márcio Bittencourt e o Giuliano Bertolucci. O Márcio Bittencourt, empresário do Pedro Raul, é o mesmo empresário do Alemão, atacante do Internacional. E o que me foi passado não tem chance do Pedro Raul vestir a camisa do Inter enquanto o Alemão estiver lá. Pois vai ter um conflito. Como o empresário vai querer dois jogadores bons, Pedro Raul é um excelente jogador e o Alemão também, no mesmo elenco, vai acabar tirando o espaço de um atleta dele. Então, segundo informações, nulas aí as chances do Pedro Raul se transferir ao Clube Gaúcho exatamente por essa situação, pelo conflito de, não interesse, mas pelo conflito de jogadores da mesma agência, sendo agenciadas aí pelo mesmo empresário. Essa é a informação que a gente tem. Pedro Raul, de fato, o torcedor está muito perto do Vasco da Gama. Nos próximos dias essa situação deve estar sendo definida e a gente vai tentar aqui da nossa maneira, da nossa forma, buscar mais novidades sobre a situação do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Outras notícias também que a gente teve nesta manhã de terça-feira, sobre o Wesley. Para quem não sabe, o Wesley é atacante do Palmeiras. Nessas últimas horas, a informação que chegou é que ele estaria muito perto de fechar com o Gigante da Colina. O Wesley já teria feito uma proposta, inclusive, pelo atacante que hoje veste a camisa do Palmeiras e estaria sendo alvo de vários outros clubes do futebol brasileiro, como, por exemplo, Bahia e também o RB Bragantino. E a proposta do Gigante da Colina teria interessado ao jogador. A gente foi buscar algumas informações e essa proposta chegaria a algo em torno de 4 a 6 milhões de dólares, valor que o Vasco estaria disposto a pagar, trazendo para o real, na cotação atual, entre 20 a 25 milhões de reais. Esse seria o valor que o Vasco pagaria pela contratação do Wesley. Porém, as informações aumentaram ainda sobre tudo isso, de que essa proposta animou e nos próximos dias o Wesley estaria já inclusive chegando, tendo seu futuro definido e acertando com o Vasco da Gama. Mas nesta tarde de terça-feira, uma página de apuradores no Twitter
trouxe uma informação de que, em contato com pessoas que trabalham no Vasco, foi negado qualquer tipo de acerto com o Wesley. Ou seja, torcedor, a situação que temos no momento é que o Vasco se interessa pelo jogador, que o Vasco estaria disposto a pagar, porém até o momento nada certo. Vamos esperar, já estou tentando também entrar em contato com o empresário do jogador, então se eu estiver olhando no meu celular aqui para baixo é porque eu fico esperando mensagens, que se tiver uma notícia imediata eu já trago para vocês durante a gravação, mas até o momento não obtive nenhum tipo de resposta. A gente vai seguir apurando, vai seguir aí realmente buscando as informações, mas o Wesley, com toda certeza é uma grande oportunidade de mercado, é um jogador que interessa, jogador jovem de 23 anos, multicampeão pelo Palmeiras, que está no banco de reservas e tem um futuro de crescimento, uma perspectiva de crescimento, muito grande, e acredito que, caso de contratação, será uma peça muito útil para o elenco cruzmaltino na próxima temporada. Mas falando em oportunidade de mercado, hoje uma notícia, uma informação que surgiu que realmente não me impactou, mas me deixou ali muito feliz pela oportunidade de mercado que o Vasco deve ter para 2023. Pois o que acontece? O Vasco busca o camisa 1. Hoje o Vasco tem como seu goleiro o Thiago Rodrigues, mas já foi deixado claro que o Thiago Rodrigues não é um goleiro que passa confiança. O Thiago Rodrigues não é o goleiro que o Vasco quer para ser o número 1 em 2023. Até por esse motivo, o próprio jogador ainda não confirma a renovação contratual, porque ele quer um projeto de carreira. Ele quer ter a certeza que no ano que vem estará sendo titular de um clube. E essa certeza ele não tem no Gigante da Colina. O Vasco hoje fez uma proposta pelo goleiro Kehler, goleiro do Internacional, jovem, um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro. A diretoria, do Internacional pediu alguns dias para sentar, resolver essa situação e dar aí uma definição sobre a proposta formalizada pelo Gigante da Colina em cima do goleiro. Porém, nesta tarde de hoje tivemos uma informação sobre uma grande oportunidade de mercado que o Vasco terá. É o goleiro John. Para quem não conhece, o goleiro John hoje é o reserva do Santos, mas não é porque ele é o reserva do Santos que ele é um mau goleiro. Muito pelo contrário, é porque o João Paulo, goleiro titular do Clube Paulista, é um grande goleiro. No top 3, com certeza ele está entre os melhores goleiros do futebol brasileiro. E o John surgiu como um grande goleiro numa fase que o João Paulo se machucou, mas assim que o João Paulo voltou, ele reconquistou a sua vaga de titular. E hoje o John, ele quer realmente vestir a camisa de um novo clube, por exatamente isso que eu falei para vocês. É um goleiro muito bom, de muita qualidade, ele sabe do potencial que tem, ele quer ser o titular de um clube em 2023. E o Santos hoje realmente precificou o jogador no mercado, porque vários clubes vêm sondando a situação do atleta. O Santos hoje quer 8 milhões de reais pelo goleiro. E por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Lucas, tem alguma coisa? A gente vai entrar em contato com os empresários do jogador para saber se dentre esses clubes que sondaram, o Vasco está presente. Porém, uma grande oportunidade de mercado, pois hoje na lateral direita do Santos temos o Natan. O Natan era um atleta do Vasco, cria das categorias de base do Gigante da Colina, que no ano de 2020 esteve envolvido em uma venda com o Boa Vista, clube do futebol português, e o Boa Vista não pagou. E nesse meio tempo em que Boa Vista não pagou, Boa Vista vendeu o Natan ao Santos. E nessa venda, o Santos se responsabilizou pela dívida que o Boa Vista teria com o Vasco. Ou seja, agora quem deve ao Vasco não é mais o Boa Vista, é o Santos. Então o Santos deve 6 milhões de reais ao Vasco da Gama pelo Natan, atual lateral direito do Clube Paulista. E o João Paulo hoje custa 8 milhões de reais, está precificado nesse valor. Então seria realmente uma grande oportunidade, é um goleiro de muita qualidade, um goleiro jovem que está precificado por 8 milhões de reais, mas pelo valor que o Santos deve ao Vasco da Gama, sairia por 2 milhões de reais. Um goleiro jovem, um goleiro bom, uma perspectiva de crescimento muito grande, que poderia sim estar chegando. Lucas, você está confirmando a sondagem do Vasco? Não, estou falando que é uma oportunidade de mercado. Vou nessas próximas horas entrar em contato com empresários, com staffs, com a gente, para saber se realmente o John foi oferecido ao Gigante da Colina ou teve a sondagem por parte do Cruzmaltino. Porém, por enquanto, ainda não posso confirmar nada, mas é um nome que é muito interessante para a próxima temporada e por todo o encerredo seria realmente uma grande oportunidade de mercado. E para finalizar o vídeo, rapidamente, gente, falar sobre Palácios, porque como a gente vem trazendo para vocês nas últimas horas, o Colo-Colo, clube do futebol chileno, tem um grande interesse, em ter o Palácios para a próxima temporada. O Colo-Colo foi campeão da Liga Chilena, quer montar um time forte para a Libertadores de 2023 e dentre essas metas o Palácios se encontra. E a informação que a gente teve é que o clube chileno consultou o Vasco da Gama para saber a pedida pelo meio campo e ouviu do clube carioca que o valor giraria algo em torno de 2 milhões de dólares, algo aí para a nossa cotação atual de 10 milhões de reais. É isso que o Vasco gostaria de, no mínimo, receber para vender o meio-campo chileno,
Carlos Pará. Chileno agora estão aí aguardando para saber quanto custaria um acordo por empréstimo. Uma proposta deve ser formalizada nos próximos dias. Dificilmente, com essa investida do Colo-Colo, o Palácios fica para a próxima temporada. E é claro, a partir disso, deixa a sua opinião aí nos comentários. Você é a favor da permanência dele? Você é contra? Conto aí com o seu apoio. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Fala Gigante, ainda o segundo vídeo desta terça-feira, desse feriado, e retornaremos, é claro, com boa noite, com muitas informações do nosso Gigante da Colina para você, torcedor vascaíno. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final, muito obrigado por ter nos acompanhado e sempre com muitas informações aqui e nas nossas outras redes. Então não deixe de nos acompanhar, não deixe de acompanhar o Lucas, que sou eu, não deixe de acompanhar o canal do Gigante Vasco, porque aqui o que não falta é informação, é apuração e é verdade para você, torcedor vascaíno. Se inscreva, vamos chegar aos 75 mil inscritos, quem sabe ainda hoje. E como eu sempre falo, um grande abraço a todos e saudações vascaínas.